Olá, sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. E estamos aqui mais uma vez, enquanto durar a quarentena, de segunda a domingo, estaremos juntos. A nossa força vem da união. Só mais uns segundinhos para as pessoas irem se conectando. Nós estamos direto também com hoje o Centro Bom Pastor. Um abraço para os nossos amigos, os nossos irmãos do Centro O Bom Pastor, aqui de São Bernardo do Campo. Usando a tecnologia do mundo moderno, nós estamos então usando o Facebook e o Instagram para fazer as nossas palestras e alcançar os nossos irmãos. Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Lembrando sempre, eu já separei minha garrafa com água para ser frutificada. Já separei minha canequinha, separe o seu copo, para que também possamos no final fazer, durante a oração, o tratamento espiritual à distância e a fluidificação da água. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Ontem eu falei sobre a ótica da pessoa que olha o mundo pelo olhar do egoísmo. Peguei até um óculos azul e o usei para simbolizar que quando eu usava aquela lente azul, tudo ficava azul. A luz que me ilumina aqui é azul, os aparelhos eletrônicos ficavam azuis, as paredes, não obstante eu sabia que não eram azuis, ficaram azuis. E a lente do egoísmo, as lentes, porque o óculos tem duas lentes, eu dei nome a elas. Eu e meu. Ou seja, tudo ligado ao desejo, à posse, à satisfação pessoal da pessoa. E a satisfação do desejo tem por característica o egoísmo. O importante é a pessoa buscar prazer e evitar sofrimento, falei disso ontem. E a rapidez. Falei ontem, estão lembrados? Só estamos recapitulando rapidamente. Falei ontem que nós temos metas de curto prazo, metas de longo prazo, de médio prazo e metas de longo prazo. Curto prazo, espiritualmente falando, tá? Nós estamos aqui cuidando do lado espiritual. Metas de curto prazo, 1 ano. Porque espiritualmente, coisa que eu vou fazer num dia não vai mudar sua condição espiritual. Não é uma oração que vai mudar sua condição espiritual. Não é uma sucessão de coisas que você faz. Portanto, 1 ano. Por exemplo, regime. Você acha que só porque você comeu direito no jantar, direito assim, com a caloria certa, a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, só em um jantar na sua vida inteira, você já emagreceu? Não, precisa de mais jantares, mais almoços, caminhadas, não é assim? Então, espiritualmente, curto prazo é 1 ano. Menos que 1 ano é milagre. Jesus fazia, não sei se você anda fazendo, mas não tem. Médio prazo, a nossa existência na Terra. Pode ser 50, 60, 80 anos, 100 anos. Longo prazo, espiritualmente falando, as nossas outras existências. O nosso futuro espiritual, as nossas outras encarnações. Ou seja, tem coisas que eu estou fazendo agora, me esforçando agora, não é para gozar desse benefício agora.
Pelo contrário, eu estou abrindo mão de muita coisa em detrimento de aprender outras, porque eu entendo que se eu fizer isso agora, numa outra existência, eu estarei melhor do que nessa existência. As pessoas, muitas, não ligam para outra existência porque mal cuidam dessa existência. Elas mal têm metas espirituais de curto prazo, que é um ano, porque elas só conseguem, o entendimento delas é viver o hoje, a pequenez. Portanto, quais são as lentes do óculos, do egoísmo? Eu e meu. Eu e meu. Por que eu estou falando isso? Nós estamos numa pandemia. Você sabe que esses são programas espirituais, sempre ligados a assuntos que nós estamos vivendo. As pessoas egoístas, elas geralmente, para satisfazer o próprio desejo, causa mal para alguém. Por exemplo, o egoísta na área sentimental, ele quer o quê? O prazer. Porque o prazer dele, em detrimento de sufocar o parceiro ou a parceira. Não existem relacionamentos que um do casal, o homem ou a mulher, sufoca o outro, mata o outro, não fisicamente, embora haja morte física, mas ele sufoca o outro, mata o brilho dos olhos, a vontade de viver. Só que no entendimento dele, ele não está matando por raiva, ele está matando até por amor. Já viu casos de pessoas que, entre aspas, matam por amor? Que diz, eu te amo tanto, mas te amo tanto, que eu não consigo viver sem você. E mata a pessoa. Nós temos casos no Brasil, casos famosos. É só você pesquisar um pouco. Portanto, é amor? Não. Aquilo, ele era apaixonado, mas não porque matou. Porque mesmo se você é apaixonado, você não mata alguém. Não é porque você não ama que você mata quem você não ama. Tem um monte de gente que você não ama e você não sai matando todo mundo. Agora imagine se estiver apaixonado. Paixão também não te faz matar. Porque você tem um desejo por aquela pessoa. E até para poder satisfazer o desejo, precisa dela viva. A não ser que os seus desejos sejam mórbidos. Mas ela é apaixonada por si mesma. Os outros não têm importância alguma para ela. Ela não ama quem ela não anula e ela não é apaixonada também. Ela não tem sentimento pelo outro, só tem por ela mesma. Nós estamos fazendo uma reflexão. Isso é o estudo do comportamento humano. A doutrina espírita ensina-nos a pensar a longo prazo. Onde a ciência para, a espiritualidade vai além. Porque se nós só olhamos na vida a curto prazo, o que a pessoa faz? Bom, só olho hoje. Hoje eu quero sair, hoje eu quero passear, hoje eu quero ir no cinema, hoje eu quero jogar bola, hoje eu quero namorar, hoje eu vou não sei o quê. E ele vai para aquilo ali, para curto prazo, e se diverte. Só que é uma diversão de curto prazo que acaba custando a vida dele e a vida de muitas pessoas. Meus irmãos, hoje eu tive em São Bernardo uma reunião com o prefeito. Não estou falando de política não vou falar disso não. Estou falando de espiritualidade. Para me passar, e foi só eu e ele, para me passar, e ficamos conversando só sobre o coronavírus. Mas quando a gente conversava, ele me passando dados, equipamentos, tudo, eu lembrava das nossas conversas aqui. É aqui que eu queria chegar. O que mata é o egoísmo. Porque nós já chegamos num ponto, o Brasil já chegou num ponto, e vamos pegar Manaus, vamos pegar alguns estados do Nordeste, o estado de São Paulo ainda não, mas já está praticamente chegando nisso, e vai chegar o Brasil inteiro nisso, em que o médico vai escolher quem vai salvar e quem vai morrer. O número de pessoas que eu atendi hoje, me mandando pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, eu preciso de uma UTI, arruma uma UTI. Como você arruma uma UTI para tratamento de Covid? Eu falo, o Covid-19, existem vários vírus com o estilo corona, de coroa.
Por isso que chama Covid-19, porque colocaram números nele. Mas eu vou chamar de coronavírus mesmo, que você sabe que é esse o Covid-19. Para se fazer uma UTI para coronavírus, você precisa de algo chamado respirador, além dos equipamentos normais de uma UTI. Se não tiver respirador, não é leito de UTI, é enfermaria. Onde se compra o respirador? Tem gente que ligou para mim, mas precisamos agora. Sim, perfeitamente. Vamos até o local, pega o meu carro, eu vou te buscar e você vai me levar onde nós compramos. Eu tenho certeza, na hora que a gente chegar, eu vou ligar para o prefeito, ele me vendo que eu estou ligando, ele me atende a hora que for. Nós temos aqui, vamos comprar o respirador. Onde tem? Não tem. Eu estou falando sobre egoísmo. Sobre a lente do eu e do meu. Então as pessoas, elas já estão sendo selecionadas entre quem tem mais chance e quem não tem. Por que nós chegamos nisso? Por causa do vírus ou por causa do egoísmo humano? Do ego massageado? Do ego. Então quando eu olho alguém fazendo caminhada, eu entendo, aquela pessoa é responsável por uns 10 que morreram hoje. Não, eu não sou, eu estou bem. Não, você está assintomático, possivelmente já contaminou um monte de gente. Mas se ele estiver bem na mente dele, morra o mundo. Porque os outros são os outros e eu sou eu. Só que materialmente você está certo. Seu corpo é único, seu DNA é único, a íris dos seus olhos é única, a sua impressão digital é única. Mas espiritualmente o seu cálculo está totalmente equivocado. Você é o outro também. Porque o outro é como o nosso dedo. Já expliquei isso aqui, já falei isso ontem. Se o dedo, a título de achar que é o mais importante, resolver sair do corpo, ele morre. Se o meu olho resolver por conta própria, falar, não, eu que enxergo as coisas, eu que vejo, e ele resolver sair do todo a título de que ele é o principal, ele morre. Se a minha cabeça falar para o corpo, o importante é a cabeça. A cabeça por si só se basta, porque na cabeça estão os olhos para verem as coisas, a boca para falar de tudo, os ouvidos, o nariz para cheirar, é a cabeça que coordena o resto do corpo. Então vou viver sozinha. Se nós arrancamos a cabeça de alguém, ele morre. Não há vida espiritual na solidão. Então veja a falta de consciência das pessoas. Por isso que na casa espírita se ouve falar muito um lema espírita intitulado Fora da caridade não há salvação. Esse é um dos maiores lemas espíritas. Se eu falo essa frase do jeito que eu estou lhe falando, fora da caridade não há salvação, quem é do ramo vai entender, ele é espírita. Porque esse é o lema da doutrina. Porque você não existe sem o outro. Por isso que quando se funda um centro espírita, a primeira preocupação, o primeiro objetivo é, nós vamos ajudar quem? Nós vamos ajudar como? Podemos ajudar com palestras, esclarecendo o que estamos fazendo aqui. Podemos ajudar com o passe, energizando. Podemos ajudar com a água fluidificada, magnetizando-a. Podemos ajudar os pobres financeiramente falando, levando cesta básica. Podemos ajudar com enxoval, as mãezinhas pobres, as mães solteiras. Nossa primeira preocupação, no sentido de tarefa importante para nos realizar e para dar sentido à obra e à religião que abraçamos, é buscar o outro. Se eu tiro o outro, não há razão de eu existir. Se eu tirar o necessitado, tirar o outro de uma casa espírita, ela não tem razão de existir, porque ela existe para o outro. Eu sei que é teórico isso, mas quando nós vemos que isso a pessoa não entende, nós estamos vivendo a pandemia por isso. Porque muitos só cuidam de si mesmos, são egocêntricos. E é triste ver pessoas chegando e precisando de respirador e não tem.
Tem a cama, tem tudo lá, tem um quarto, mas se não tiver respirador, você não deu tratamento nenhum. Escolher quem vai viver e morrer por causa de algumas pessoas que peitam a ciência, a razão, que amam fake news. A inteligência dela funciona pelo WhatsApp. Pela foto que alguém mandou, por um vídeo, ele muda de opinião como o vento muda de direção. Ontem nós falamos sobre isso, sobre como ser centrado espiritualmente. Jesus nos ensina isso. E seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar daí vem do maligno. O que é o que passar daí? Talvez, porém, entretanto, vou ver mas não é, não é. Aquela indecisão que Paulo chama de cristãos mornos. Portanto, nós estamos no momento onde a pandemia está revelando o egoísta, revelando o caridoso, revelando o que ama mentira e o que ama espalhar mentira, mas está revelando os amigos da verdade. Está revelando quem carrega sombra no coração, mas está revelando aqueles que são da luz. Note que ela é bênção nesse sentido. Ela está levantando um véu onde a pessoa estava escondida. Eu sei que não é certo coçar o olho, mas eu lavei bem a mão. É que eu estou com uma coceirinha aqui, pronto. Eu também tenho uma vantagem em relação ao coronavírus. Dificilmente eu pego, porque o vírus bate no ar, ele já escorrega e vai embora, graças a Deus, não tem onde grudar. Isso é uma vantagem. Deus nos tira determinadas coisas, mas nos dá vantagens e outras. Ele já entra escorregando e já cai na rua. Portanto, meus amigos, voltemos ao tema. Note que o grande problema da humanidade é sair de si mesmo. É sair deste egocentrismo, quando o ego, que é a manifestação da sua personalidade, dos seus desejos, seus, note que eu estou usando a palavra, seus, eu, meus e os seus é o dela, tudo ligado à posse, é o que acaba destruindo a própria humanidade. Nós vivemos num mundo onde morria-se muito de fome, não porque faltava alimento, porque o alimento, se fosse compartilhado no mundo, dava para alimentar 5, 6, 10 planetas Terra. Vai morrer de fome por causa de não enxergar o outro como tal. Nós vivemos num mundo onde se morre hoje muito porque comeu muito, demais. A obesidade mata. Não por causa da obesidade em si, da gordura, mas do que ela causa no organismo, com o aumento de pressão, com o entupimento da veia, com a predisposição aos acidentes vasculares cerebrais, com a indução ao câncer. Há estudos científicos que fazem a correlação de obesidade com predisposição a câncer. Então também, porque é também trazer para si. Então, de todo jeito, o que falta para nós é o caminho do meio. É esse bom senso que nós estamos tentando conquistar através de conversas como essas, de palestras como essas, de reflexão. Uma vida só vale a pena ser vivida se for pensada. Se você não pensar o que você está fazendo, não pensar o que essa quarentena significa para você, se você não pensar, você não aproveita a oportunidade, porque sequer a identifica como tal. Através do estudo e através da prática do bem. Esse trinômio é muito importante para que nós possamos sair de nós mesmos. Ah, mas eu vejo tanta gente. Não, você os vê, mas não os percebe. Isso acontece muito quando eu vou fazer palestra num centro. E muitas vezes eu chego no centro, a pessoa fala assustada no salão: é você, eu não sabia. Eu olho para o salão e tem 3 cartazes meus, avisando que eu vou. Cada cartaz com meio metro de altura, enorme de largura, 3. E a pessoa não viu, mas eu não vi.
Você percebeu que a pessoa que está afobada, ansiosa, cheia no hoje das possibilidades do amanhã, a ansiedade, o excesso do amanhã no hoje, ou está preocupada demais, ou está cuidando só de satisfazer os seus desejos, que ela não percebe a realidade. Muitas vezes ela está magoando uma pessoa, muitas vezes ela está negando a presença de outra, muitas vezes ela está, espiritualmente falando, pisando na cabeça de outro, humilhando. Ela não percebe. Não, eu nem percebi, eu nem fiz o mal. Ela acha que não, porque ela não percebe o outro como tal. Na minha página, no Instagram e no Facebook, você vai ver que eu coloco sempre mensagem de esperança, de paz, de alegria, de amor. E eu coloquei lá, já falei isso aqui, uma foto, um trechinho daquele filme, uma foto, Avatar. Lindo filme, a proposta do filme é muito linda. E tem aquela moça que é alienígena, que se apaixona por aquele rapaz, que por um processo ficava alienígena também, mas ele era humano. E ela passou a amá-lo muito. Só que na linguagem deles, eles não falavam o que nós falamos. Eu te amo. O eu te amo deles era outra frase. Eu vejo você. Mas não vejo no sentido físico. Eu vejo você fisicamente, mas eu vejo você espiritualmente. Eu vejo a história que você carrega. Eu vejo verdadeiramente os seus anseios. Eu vejo as vezes que você chorou sozinho. Eu vejo as vezes que você foi traída. Eu vejo as vezes que você padeceu sofrimento, angústia e dor. Eu vejo você. É o que está faltando hoje. Vermos e percebermos. Jesus falou disso. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tem gente que pensa que o mestre é bobo. Mas ouvidos ouvem, Jesus vai dizer. Ouvem, mas não entendem nada do que ouviram. Ah, mas olhos veem, mas não percebem nada do que viram. Portanto, esse grau de percepção é importantíssimo para nós. Para você perceber as suas possibilidades, ter centro de tudo o que é que está acontecendo, no que eu sou responsável e como eu posso ajudar. Há pessoas que estão em casa e falam, ah, meu Deus, mas eu estou em casa sem fazer nada. Você está salvando vidas. Você é um missionário, uma missionária. Você está salvando, e não é vida. Eu não estou colocando vida no singular. Você está salvando vidas sem fazer nada. Ah, mas eu tenho que ficar em casa o dia inteiro. Lembre-se daqueles que não têm uma casa para ficar. Lembrem-se daqueles que estão na rua, daqueles que dariam praticamente a vida para ter uma cama quentinha como a sua, que seja num colchão humilde, numa casa modesta. Mas o segredo da felicidade, conforme falamos ontem, lembra-se da história de Einstein ganhando o prêmio Nobel de Física? O segredo da felicidade é contemplar a felicidade de uma vida simples e não se matar numa vida de sucesso, onde você se mata para ter sucesso, se mata para manter o sucesso e sempre é ameaçado de perdê-lo. Você é bem sucedido, no entanto espiritualmente não passa de um fracassado, não passa de um miserável. Por isso seja bem sucedido espiritualmente, incluindo o outro na sua vida. Ah, mas eu não posso fazer nada. Você pode orar pelos outros. Se você soubesse quantas pessoas imploram por uma oração, quantas pessoas pedem oração por um parente que está internado com coronavírus, quantas pessoas pedem uma oração por um filho que está com câncer, por elas mesmas. Orar pelos outros por amor é uma caridade esplendorosa que você faz. E o amor nosso de referência é o amor de uma mãe pelo filho. Na terra, eu entendo que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de uma mãe pelo seu filho.
Esses dias eu estava vendo, naquelas fotos de internet, isso serve para todas as espécies do reino animal. Havia uma cachorrinha, uma cadelinha que tinha dado cria, e ela estava deitada num chão gelado, e os 5, 6 cachorrinhos dela deitada numa cama quentinha, eles dormindo na cama quentinha e ela deitada no gelado. Você vê que dormindo com os olhos fechados, mas virado o rosto para eles. É o amor de mãe. Chico Xavier, usando até de uma palavra forte, uma palavra muito forte, não era do vocabulário dele, mas talvez para expressar a potência e a grandiosidade desse amor de uma mãe pelo filho, vai dizer: a oração de uma mãe pelo seu filho arromba as portas do céu. Então esse amor é o que você deveria ter, o que nós devemos ter para com os nossos irmãos, o amor de uma mãe pelo filho. Mas e essa pessoa, voltando ao assunto, e essa pessoa que está caminhando na praça, ela merece o seu amor? Não. Ela não merece. Ela está matando outros. Mas você deve amá-la mesmo assim. Porque você a ama não porque ela merece, como perdão. Você perdoa não porque a pessoa merece, mas porque você perdoando merece a paz. No caso do amor, você a ama não porque ela merece. Ela está matando outros. Numa atitude ególatra, egoísta, egocentrista, mas você tem compaixão. Porque ela é ignorante. Ela é como uma criança que está no primário e que você deseja que ela leia livros de filosofia. Ela não entende Deus, não entende a espiritualidade. Uma pessoa daquela, ela pode até ter um rótulo religioso, mas ela não compreende as suas potencialidades. Ela não compreende. Então veja, estou explicando isso para você não ficar revoltado. Porque nós já temos o problema do vírus. Se você se revoltar, fica mais difícil. Você agrava um problema como a revolta. Vírus causa problema pulmonar, não causa revolta. Então a revolta que temos, a angústia que sentimos nessa pandemia, a tristeza, o mal-estar, vírus não causa isso. Vírus não causa tristeza, vírus não causa depressão. Esse vírus, o Covid-19, vírus não causa fofoca. É a pessoa que já tinha aquilo ali. Por isso nós temos que mudar, nós precisamos mudar. Você pode mudar. Que mudança estou me reportando? A de dentro de nós mesmos. Então hoje, quando eu tive mais informações e tive acesso e vi tanta gente pedindo para mim, pelo amor de Deus, arrume um leito de UTI para o meu paizinho, arrume um leito de UTI para a minha mãezinha. Eu falava: meu filho, eu não posso fazer nada, eles estão lotados. Pudesse eu, fazia aqui uma máquina para servir para o seu pai, para a sua mãe. Então, eu me lembro daqueles que caminham na praça, que se talvez não tivesse indo, não ficasse bebendo no bar, não tivesse fazendo passeata, festa, sabe lá o quê, o paizinho dessa pessoa não iria morrer. A mãezinha dessa pessoa teria uma chance para lutar pela vida. Porque o que as pessoas querem hoje em dia, alguns precisam, é uma chance para lutar pela vida. Então veja como você é importante. Você pode salvar essas pessoas. Veja que maravilha, que responsabilidade Deus colocou em suas mãos. É de você agradecer a Deus: Senhor, eu não mereço a oportunidade de ajudar tantas pessoas, ficando sentado em casa, orando por eles, tendo bons pensamentos, buscando os recursos divinos, buscando o amparo de Deus, e tendo certeza de que Deus é nosso Pai, de que Deus não nos abandona, de que tudo isso serve para o nosso crescimento espiritual, mas sobretudo para a nossa reflexão, que é o que estamos fazendo esta noite, pensando sobre a nossa responsabilidade, sem amaldiçoar ninguém, sem acusar ninguém, mas tudo a gente tem que aprender. Não existe uma única pessoa na face da terra que eu tive a oportunidade de conhecer,
que não me ensinou alguma coisa. Por pior fosse a pessoa, alguma coisa essa pessoa tem para nos ensinar, até com o erro dela, a não fazermos igual. Por isso é a chance que nós temos de aprender com o erro dos outros, não faça igual. E a chance que nós temos de fazer alguma coisa, muitas vezes, sem andar 10 metros, sem sair 10 metros do local. Jesus, para salvar o mundo inteiro, não andou mais que 300 quilômetros de Belém, de onde nasceu. No entanto, nós estamos aqui a 12 mil quilômetros de Belém. E não obstante ele ter andado só 300 quilômetros, 2000 anos se passaram e nós ainda falamos dele. Então veja que a potência que você tem é enorme. Muitas vezes, para salvar alguém tão distante, você não precisa chegar até ele. Uma oração verdadeira, um pensamento de luz, uma vibração positiva em favor da humanidade, como diz Chico Xavier, irá arrombar as portas dos céus. Por isso, pense assim, aproveite esse instante de pandemia, como já falamos outras vezes, assista uma live que fizemos apontando 25 coisas, se não me engano é 25, 20 coisas importantes que uma pandemia nos ensina de bom. Eu comentei uma por uma. Então, mude a maneira de pensar, saia do seu ego e entenda que os outros também são você. Sartre vai dizer: o inferno. O inferno são os outros. Pois eu te digo, são nos outros que você encontrará o céu em si mesmo. Enxugando a lágrima dos outros, você enxugará as próprias lágrimas. Estendendo os teus braços no auxílio àqueles que encontrar pelo caminho, você estará encontrando o próprio Cristo. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava desamparado e me fostes ver. E aí perguntaram ao mestre: mas quando estavas nu, desamparado, com fome? E Jesus disse: quando fizestes isso a um dos mais pequeninos, era a mim que o fizestes. Neste momento de pandemia, você não encontrará Jesus caminhando nas praças. Ele te espera dentro do teu próprio lar, porque resolveu neste momento de dificuldade, de turbulência, fazer morada dentro do teu próprio coração. Talvez você esteja procurando muito longe o que deveria nesses dias ter procurado muito perto: o Cristo em ti mesmo. Vamos fazer a nossa oração. E durante a oração, vamos fazer o tratamento espiritual à distância e a fluidificação das águas. Portanto, se você puder, separe o seu copo com água. Vamos aqui preparar a música. Separe o seu copinho com água. O meu já está separado, vai ser a nossa água fluidificada. Lembrando que todos os dias estamos fazendo essa transmissão e hoje estamos com os nossos irmãos do Bom Pastor, que estão conosco, assistindo-nos pelo Facebook. E ficou hoje uma reunião digital. É usar a tecnologia do mundo moderno para divulgar as coisas de Deus. É bom também aprender algo novo, mas se você abrir o seu coração,
você vai ver que funciona do mesmo jeito. Porque o importante não é necessariamente o que eu falo, mas a maneira como você ouve. E mais importante do que aquilo que você ouve é a presença do Cristo no seu lar. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre divino, rogamos as tuas bênçãos de paz, de amor e de luz a todos nós, a fim de que possamos extirpar de nossas almas as trevas interiores que ainda carregamos, manifestadas no nosso egoísmo, prepotência, vaidade, loucura, obsessão. Senhor, aprendemos contigo que o nosso maior e mais perigoso e mais temido inimigo está dentro de nós. Somos nós mesmos, as nossas más inclinações, os erros que ainda nos caracterizam à margem. Por isso, que vitorioso não é o que vence os outros, mas é o que vence a si mesmo. Porque por mais que vençamos nas batalhas da vida, um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo será a maior de todas as vitórias. É esta vitória que anelamos. É essa ascensão espiritual que desejamos. Mas gostaríamos de dizer que não queremos ser, na escada da divina ascensão, o primeiro a subir. Ensina-nos a sermos o último, que possamos ajudar todos aqueles que encontrarmos pelo caminho a tomarem lugar nessa escada e a subir em direção ao teu reino. Que os nossos pés, Senhor, fiquem na terra por mais um instante, para que possamos não ter, no momento que subir, de olhar para trás e vermos que esquecemos os nossos grandes amores na terra, os nossos amigos, os nossos irmãos. Então, ensina-nos a sermos o último. Porque a alegria de servir, a consolação dos nossos dias. Permita, Jesus, que a nossa vida seja de alguma forma útil. Porque em meio à pequenez que carregamos, somente o Senhor para achar uma utilidade em nós. Aceita-nos, Jesus, como servos imperfeitos do teu reino de amor e bondade. E permita que possamos, nesses momentos que a humanidade enfrenta, exercermos a caridade, orando pelos nossos irmãos. E algumas vezes, fisicamente, não fazendo nada. Porque o não fazer nada agora é fazer tudo o que precisamos fazer. Ensina-nos, Senhor, a respeitarmos as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde. Mas, sobretudo, ajuda-nos a compreender as regras espirituais, que servem não só para essa existência, mas a longo prazo para toda a nossa imortalidade. Ensina-nos a compreendermos a regra da ação e da reação, da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, para que possamos nos adequar às leis de Deus e a vivermos assim mais leves e confortados, mas sobretudo com uma atitude muito respeitosa.
perante a tua bondade divina. Senhor, rogamos a tua visita ao lar dessa pessoa que ora conosco nesse instante. Permita que ela receba a visita espiritual dos benfeitores da vida maior, que são os teus representantes na terra, vindos do mais alto para ministrar-lhes o passe, o tratamento espiritual, a cirurgia, de acordo com a necessidade de cada um, porque o manancial espiritual de possibilidades é infinito. Permita que essa pessoa receba o tratamento espiritual, ela se sinta confortada espiritualmente, que todas as energias negativas, nas suas maiores manifestações possíveis, o mau pensamento, o rancor, seja afastada dela, e somente a tua luz permaneça, a tua luz se estabeleça, a tua luz cresça no íntimo da alma de todos eles. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, para a água que porventura os nossos irmãos deixaram ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que esta água seja fluidificada, magnetizada, envolvida nos melhores eflúvios espirituais, e ao bebê-la pela fé estejam bebendo de ti. Permita, Senhor Jesus, especialmente hoje, que os nossos irmãos do Centro Espírito Bom Pastor, que estão orando conosco, recebam toda a sua potencialidade divina, manifestado em forma de saúde, de paz, de longevidade, de concórdia, de esperança, de resistência, de dignidade espiritual. Fortalece a cada um de nós, e que esses nossos irmãos e irmãs que nos assistem agora não desistam de viver, não percam a sua fé pelo meio do caminho, e que tenham esperança que, não obstante a treva densa do sofrimento, da miséria e da dor, o teu amor, manifestado em uma nova aurora, resplandece no horizonte, trazendo a tua luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beba a sua água com muita fé. Que Jesus te abençoe e proteja. Sinta-se abraçada, envolvido pelo Mestre Jesus com todo o seu amor, porque jamais Ele desistirá de ti. E tem esperança, mesmo carregando os teus erros, porque cada um de nós sabe o próprio silício que carrega e as próprias dores, que o único que podia te julgar foi justamente o que mais te amou.
Viva Jesus! Até amanhã, às 8 horas da noite, quando estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe e te faça feliz.